Olá, lindonas, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Eu Mulher. A convidada de hoje é a Letícia Francisco, CEO da Semeares, e ela veio ensinar um pouquinho para todo mundo o que é realmente a inclusão social. E antes de começar a falar um pouquinho sobre o podcast, eu vou falar também e citar os meus patrocinadores, os apoiadores que fazem esse podcast acontecer. São eles, então, Mães Coruja, Óptica Veneza, Enova Viagens, Kinésio, Taitrave, FJP Demolição e Antiguidades, Gepeto Móveis Planejados, Chailuz, Maurício Hair Therapy, Doutora Lu Rossi e A5. Paulinho, roda a vinheta. Então, a Letícia, ela veio trazer para nós uma mensagem diferente de tudo o que vocês viram até hoje. Diferente para mim, né, como host desse podcast, diferente para vocês. Então, o cenário vocês vão ver que tá diferente, a nossa conversa vai ser diferente, mas é um podcast para que todos, sem exceção, possam assistir e possam desfrutar desse momento maravilhoso. Só que eu vou deixar, então, a Letícia agora se apresentar para vocês de duas formas, simultaneamente, mas ela vai contar para vocês quem ela é e depois a gente vai contar a história, a história maravilhosa que essa mulher veio trazer para a gente. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês no Eu Mulher. E o convite da Nayara também, de poder aqui contar um pouquinho da minha história, de propósito de vida, a relação com uma formação, e eu consegui fazer, né, Nayara? O que eu acredito muito é que todas as pessoas procuram muito, no seu plano de vida, descobrir o porquê que eu tô aqui. O que eu estou fazendo? Qual é o sentido da minha vida? E tem pessoas que saem desse plano e vão para um outro e não conseguem descobrir isso. E eu agradeço todos os dias que desde 2019, quando eu descobri o meu propósito de vida e que eu entendi no meu storytelling aí qual é o significado de tudo isso que vem acontecendo, e não é coisas que aconteceram de agora. É de toda uma trajetória. Mas se tu me permite antes, e todas as pessoas que estão aqui, eu acredito que nós precisamos realmente pensar em inclusão. E quando a gente pensa em inclusão, eu tô aqui sinalizando em Libras, oralizando, porque eu sou a primeira mulher do ecossistema de inovação que fala sobre acessibilidade e inclusão, mas de uma forma oralizada e sinalizada, para despertar nas pessoas o papel que nós temos enquanto seres humanos e o quanto isso é importante para que a gente diga da inclusão. Mas nós temos uma comunidade também, que são das pessoas cegas, as quais elas adquiriram a cegueira e, às vezes, faz muita diferença para elas saber como que é a Letícia, como que é onde ela está, quais são as cores, que espaço. Então, eu quero fazer minha autodescrição, que é o que a gente usa muito dentro das Semeares, para que as pessoas se conectem comigo, né? Que eles com certeza estão nos escutando, nos acompanhando e entender o que é esse espaço do eu mulher, né? Que ela está participando. Então, meu nome é Letícia Francisco. Eu sou mulher de pele branca, cabelo preto na altura dos ombros. Eu tenho olhos verdes, nariz mediano, mas segundo a minha filha, ela diz que é grande. Eu tenho a boca com um sorriso largo. Estou usando um macacão branco e estou usando um casaco verde. E que está aqui muito conectado com as cores de predominância do espaço do estúdio do I5, que tem aí o nosso fundo verde, tem uma televisão onde aparecem imagens, né, da Nayara,
com os posts e com frases de chamadas. Nós estamos numa mesa onde tem 2 microfones. E aí, Nayara, agora volta para ti. É o teu desafio de fazer a tua autodescrição para que as pessoas te acompanhem. Tu não me contou disso antes do podcast começar. Não, a gente não, a gente desafia a sociedade. Tá. Eu vou tentar, e se eu não for tão completa ou correta na descrição, tu me corrige. Vamos fazer o favor. seguinte, Tá. eu vou te falando e tu vai fazendo a tua autodescrição. Eu vou te dizendo o que você tem que falar na ordem. Tá, E aí tu vai falando, tá? tá, Então, é o nome tá, e depois gênero. tá. E tu já vai direto pra cor de pele. E aí a gente já tá ensinando o pessoal que tá nos assistindo. Perfeito. Então, meu nome é Nayara Corso dos Passos, eu tenho 38 anos, quase 39. Quando vocês assistirem, já vai estar em 39, tá? Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, olhos castanhos, nariz mediano também, né? Sorriso PM ou G? M. M. P. Tem gente que... A minha filha também diz que eu tenho a boca bem pequenininha. Né? Falando de filhas, ela também diz. Eu estou vestindo uma camisa de cor bege e verde. Eu e a Letícia não combinamos, mas a gente veio com a palheta de cores semelhantes e também, né, combinando com o fundo do estúdio. Pronto, viu como é fácil? Ah, tá. Assim, deu um nervosinho, mas foi. Então, depois de tudo isso, Letícia, eu gostaria que tu contasse para quem está nos assistindo, para quem está participando desse podcast pela primeira vez e talvez para quem ainda te segue, te conhece, mas não sabe quem é a Letícia, da onde ela veio e por que ela está nesse mundo. Tenta me contar, Letícia, quem é você antes de 2019? Ou quem foi você antes de 2019? bom, para a primeira coisa, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas esse é o meu grande legado na sociedade. É estar vinculada com a comunidade de pessoas com deficiência. Mas a Letícia, ela é neta de uma pessoa que adquiriu uma deficiência. O meu vô, até eu me emociono quando eu falo disso, mas ele foi o meu primeiro contato, mas de criança. E eu nem sabia que... mais ou menos eu tinha uns 6, 7 anos quando ele faleceu. Ele era de uma cidade do interior, aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu tinha pouco contato com ele, né? A gente tinha o quê? Umas duas ou 3 vezes no ano a gente ia para a cidade em comemorações festivas do ano. E o pouco contato que eu tinha com ele, eu não sei nem como explicar, mas é uma coisa meio que intuitiva, assim. Eu queria estar perto dele e eu contava para ele como que eu era. Eu me autodescrevia. Eu pegava as 2 mãos dele e fazia ele me tatear. Porque eu não sei porquê, mas aquilo era muito interno. Fazia todo sentido para mim. Eu provocar ele e contar para ele como que eu era. E tinha coisas também que eu também pedia para os meus tios, né? Se eu podia servir ele. E intuitivamente, eu também não sabia, eu servia ele da forma correta de servir uma pessoa cega. Eu só fui descobrir isso depois da minha fase adulta. Aos 8 anos de idade, para que as pessoas possam entender qual é a minha conexão com a inclusão, numa escola regular, eu acabei tendo um colega surdo. E aquilo me provocou de um jeito que eu me senti... Nossa, que diferença! E eu até lembro de não querer ir para aula porque eu tinha uma pessoa extremamente diferente, 4 anos mais velha na turma, e eu não sabia me
comunicar e aquilo ali me assustou. Tu pensa, uma criança, né? E indo para casa, a minha mãe, eu sempre falo que para mim é a pessoa que me ensinou assim o que é empatia, porque empatia não é um dom, mas a empatia é um treino diário. E a minha mãe foi a pessoa que me explicou muito que as pessoas são diferentes, que a gente tem que olhar e respeitar as diferenças. Ela pegou o exemplo do meu vô na época, falou desse meu colega. E acredito que é aquela conexão divina que eu acabei aceitando e acolhendo esse colega e querendo ajudar ele até o final do ano. E depois, é claro, ele acabou indo para uma escola própria de surdos, né? E eu acabei perdendo o contato com ele. Os anos foram passando, eu me formei no magistério, eu amava desafio, então quando nas salas de aula sempre vinha um aluno com deficiência, e aí as pessoas me pediam, tu não quer uma prof auxiliar? E eu, não quero, o desafio é meu, o aluno é meu e eu tenho que fazer essa conexão. E eu sempre tive, no mínimo, um aluno com deficiência em sala de aula. E, para mim, era uma coisa extremamente natural. Nunca olhando com um olhar diferente. Passou-se os anos, eu sou de Caxias do Sul, nascida em Caxias do Sul, e como toda mulher no Brasil, né, sonha em ser Miss. Aqui em Caxias, o sonho é ser rainha da festa da uva. Eu ia dizer, não era Miss, é rainha. E aí eu acabei tendo a oportunidade de participar da festa da uva em 2005. E a gente tem todo um preparo antes, né? De 3, 4 meses antes do dia da escolha, né? E mais ou menos umas 2 ou 3 semanas antes da escolha, lá em 2005, eu dormi, e eu sonhei que eu tinha feito no dia da escolha libras e oralização, porque aquele meu colega lá atrás, que eu tinha 8 aninhos, estava em casa assistindo e ele ia conseguir entender o que uma candidata estava oralizando. Tô toda arrepiada. E aí, eu sou uma pessoa que eu busco os meus sonhos. Eu acredito muito que se eu sonho, se eu penso em alguma coisa, eu vou a fundo e eu quero tentar ver se eu consigo realizar aquilo que eu sonhei. Então, sempre que as pessoas me falam assim, eu sonhei com tal coisa, eu digo, vai porque é um sinal. Acredita que pode não ser um impacto só teu, mas pode impactar uma sociedade. E eu falo isso com todo empoderamento, porque isso aconteceu comigo. E lá, então, eu acabei indo até a reitoria da UFS, porque eu descobri que dentro da Universidade de Caxias do Sul nós tínhamos o curso de extensão de Libras. Sentei na portinha do reitor, nunca tinha visto ele assim em contato direto. E fiquei esperando e falei, eu sou formada aqui na UFS, eu quero conversar com o reitor e eu quero falar com ele. E a secretária dizia, não pode. Eu falei, sim, eu vou ficar sentada. E sentei lá no sofá e fiquei. Aí veio, né, o falecido reitor Rui Pauletti, na época, e eu contei para ele do meu sonho. E ele falou, ok, então você vai lá no curso de extensão. Ele escreveu uma carta de próprio punho, pedindo para a coordenação dos cursos de extensão para que me orientassem a realizar esse meu sonho. E para minha surpresa, quando eu cheguei, eu contei para o pessoal de Libras na época, e a pessoa me falou, faz uma frase simples, como tu não tem contato, tu nunca fez Libras, então fica mais difícil, tu não vai conseguir oralizar e sinalizar junto, e enfim. Eles colocaram vários empecilhos ali. Falar para mim que você não vai conseguir é como se botasse um rótulo assim, agora eu vou te provar que eu vou conseguir. E de onde veio isso? De te dizerem assim, não, tu não vai conseguir. Essa força interna de dizer não existe não para mim.
Não sei. Não sei explicar. Eu sei que se eu entendo como um desafio, eu mostro e eu provo de que aquilo ali faz todo sentido, porque o meu coração bate mais forte para aquela prática. E foi o que aconteceu. Eu me conectei em 20 minutos. Eu aprendi um parágrafo do dia da minha apresentação. Então, isso seria na hora que tu iria falar. Na hora que tu entra, né? A candidata ela entra, fala e ela depois ela pega o desfila. microfone. Isso, tanto que eu acabei quebrando até um protocolo. Que a candidata, ela entra com o microfone. E eu avisei a comissão social de que eu não ia pegar o microfone. E entrei e fiz. Libras, tanto que na época, lá atrás, depois saiu na imprensa, no jornal, a televisão também fez uma entrevista comigo, falando da comunicação total, que eu acabei me preocupando com uma sociedade, né, com uma comunidade que às vezes não eram vistas, não tinha uma visibilidade, mas a minha vontade era só me conectar com aquele meu colega lá da infância. E na UX, aí, dessa coordenação do curso de Libras, elas me falaram que se eu não ficasse de rainha, porque daí tu tem 2 anos de trabalho, né? Uhum. A UX iria me presentear com o curso de Libras, pela iniciativa. Uhum. E aí, claro, eu acabei ficando de embaixatriz e para mim foi um presente lindo, porque eu aproveitei cada segundo participando. Eu acho que a gente tem que aprender a tirar o lado positivo das coisas e nunca olhar para o lado negativo. E aprendi, me conectei, conheci pessoas. Eu acredito que cada evolução da gente nos ensina muita coisa. E essas conexões foram super importantes para mim. Só que aí eu fui lá na UX, né? Agora eu quero aprender Libras. E aí... Vocês vão cumprir a promessa? Exatamente, né? Falaram que ia me dar de presente. E eu acabei ganhando mesmo o curso de Libras. E no meu primeiro dia de aula, não me foi falado nada. Mas para minha surpresa, o professor, adivinha quem era? O teu colega? O meu colega. O meu colega. Aquele primeiro dia de aula, assim, ó, eu só chorava. E ele, na hora que ele me viu, ele lembrou de mim. Foi uma coisa muito forte, assim. Eu tenho uma admiração muito grande pela comunidade surda, eles me aceitaram. Só que eu não entendi. E aí, Nayara, que eu acho que ou você entender os sinais, né? Eu ia te interromper para te falar uma coisa, mas eu vou deixar tu concluir. Você entendeu os sinais. Que aquilo que eu acabei fazendo, que era para me conectar com um colega, depois, no outro ano, foi contratado intérprete de Libras para estar nos pavilhões da Festa da Uva, para fazer a tradução do dia da escolha da rainha e das princesas. Foi colocado carro alegórico e convidado a comunidade surda. Entende? Então, tipo assim, foi uma ação prática minha, individual, CPF, mas que despertou na comissão organizadora da Festa da Uva um trabalho diferenciado de conexão com 2 mundos. O mundo dos ouvintes e também a valorização do mundo das pessoas surdas. Então, aí que eu consigo entender hoje, que fica muito mais claro para mim, que nós temos um papel social muito grande quando você faz uma coisa que às vezes você imagina, não, isso não vai impactar ou vai impactar uma vida só. No caso, não, vira uma corrente. Então, hoje faz todo sentido para mim quando eu faço uma prática, que nem, por exemplo, que eu oralizo e sinalizo em Libras, não é com foco... Sim, tem a inclusão? Tem. É para os surdos conseguirem se conectar, entender em tempo real, que é isso que a gente trabalha tanto dentro do mundo da inovação? Sim. Mas mais importante que isso é despertar nas pessoas ouvintes a importância disso. E que não é difícil quando a gente quer. É fácil. E que um simples sinal que você faça, você já muda a vida dessa comunidade surda. Porque hoje a gente está falando de 10 milhões de pessoas no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil, né? Então,
E eu tô falando só da comunidade surda. E quando eu falo de inclusão, é Todos. todos. Aí tem pessoa cega, surdo cego, autista, pessoa com T21, nós temos pessoas com nanismo, nós estamos falando de dislexia, nós estamos falando de daltônicos, nós estamos falando de vitiligo, nós estamos falando de albinos, nós estamos falando de pessoas Sem algum membro. que não, sim, com deficiência física. Enfim, é um leque. E aí, quando tu fala de inclusão, vamos mais fundo ainda, pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, enfim, tu vai fazendo um somatório. E a gente vê que o que parece diferente é muito mais comum do que parece ser comum. Exatamente. Sabe que eu falo muito, assim, quando eu converso principalmente com as minhas pacientes, Letícia, que, primeiro, perfeição não existe. E ontem nós sentadas fazendo pilates, eu e as minhas filhas. E uma das minhas filhas comentou: minhas pernas são tortas, mãe. Porque a gente estava sentada as três, uma do ladinho da outra. E aí as três com as pernas retas, a gente estava fazendo um alongamento. E aí a fisioterapeuta falou: se a tua perna fosse totalmente reta, tu não pararia de pé. Então, não existe perfeição. Há tanto que o nosso corpo é um lado diferente do outro, né? A gente não tem um lado igual ao outro. Então, o imperfeito é o perfeito. Pelo menos é esse o sentimento que eu tenho. E uma coisa que eu falo muito da visão sistêmica, que a visão sistêmica, ela veio para mostrar talvez o que não é dito, o que não é visto, né? É tudo que veio antes e tudo que a gente vai deixar como legado para o depois. E quando tu me falaste do teu vô e da conexão com esse teu colega e da tua missão de vida hoje, fica muito claro para mim que, de certa forma, tu veio para trazer o que talvez naquele momento o que teu avô mais precisava era de uma inclusão, e talvez foi o que ele menos teve. E a tua criança inconscientemente disse: vô, eu por você. Faz sentido no teu coração? Faz e eu já começo a chorar. E quando é eu por você, tu transforma isso em missão. E por isso que é tão apaixonante o que tu faz. E é por isso que brilha tanto. E é por isso que toca tanta gente. E é por isso que faz diferença. É um sonho. E é um desafio. É um desafio porque, como eu não sou uma pessoa com deficiência, a gente fala muito que, por exemplo, se eu vou defender o empoderamento feminino, os homens não podem subir no palco e falar representando as mulheres. Assim, Por quê? Porque hoje é uma das coisas que as pessoas comentam muito. Ah, tá. Então, assim, As raças, eu, que não sou preta, não posso subir no palco porque eu sou branca e defender a questão das raças. Então não é que não possa, é só porque as pessoas falam, né, do Não empoderamento, do protagonismo, vamos usar assim a Isso. palavra, né? Eu gosto mais dessa palavra. O protagonismo. Ou da força feminina. Ou da força feminina, pode ser. Então, quando eu falo de protagonismo, as pessoas pensam, e eu tenho empresas concorrentes a nível de Brasil, e que à frente dessas empresas são pessoas com deficiência. Então, tem muitos questionamentos falando, tá, mas quem é tu? E bem assim, né? Quem é tu na fila do pão para falar sobre pessoas com deficiência? E até o ano passado,
mais ou menos metade do ano passado, eu ficava muito na minha. Porque o sentimento é muito interno. A minha paixão, a minha vontade de ver a inclusão acontecer dentro das organizações é muito interna. E eu sei que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo com o caminho do coração. Só que o questionamento é gigante social, de fora para dentro. E até uma pessoa com deficiência, que foi uma moça, que falou para mim: se você não entendeu, Letícia, o teu papel, eu te explico. E aí veio a fala que me empoderou. Que te deu força. A força que eu precisava para não ter nem medo, porque esse é um sentimento que eu não é um despertar interno. Eu sei que é nítido, assim, a gente vê a tua fala, a tua caminhada de dizer assim, eu cheguei lá na frente do reitor e disse, eu vou fazer. Não tem um não. Então, hoje, se a Nayara tivesse que chegar lá na frente do reitor, talvez eu não chegasse. Né? E tu era jovem. Jovem, e é de verdade, assim, eu não tenho receio. A palavra medo, para mim, não é uma palavra que me blinde. Só que não quer dizer que isso também, às vezes, não te machuque, né, Letícia? Não, aí que tá. Porque as pessoas, se eu não tenho medo, eu sou blindada de não sentir coisas ruins, ou eu sou blindada de, não, eu sou uma mulher mais empoderada, mais, né? Então, as pessoas acham, se eu não tenho medo, eu não me frustro. Se eu não tenho medo, eu não choro, eu não sinto tristeza. E eu acho que também não é por aí, né, Letícia? Não é o que eu quis falar. Na verdade, o que eu quis dizer é que eu comentei isso porque as mulheres... sim. As mulheres, como eu falo para mulheres, principalmente, é um contexto que elas trazem. Se eu não tiver medo, eu vou me sentir boa demais... e eu vou estar acima de todos, e se eu não sentir medo, ao mesmo tempo eu me machuco, mas aí eu não sei como lidar com isso. Então, talvez o questionamento e o que eu quis te trazer poxa, eu não tenho medo, mas a Letícia também é uma pessoa vulnerável. Sim, é uma pessoa sensível demais também, não tenha nem sombra de dúvida. Entre razão e emoção, totalmente voltado para a questão da emoção. Mas uma das coisas que eu falo é que eu sigo esse trajeto naquilo que bate mais forte. E é óbvio que as pessoas, por exemplo, vir com questionamentos negativos, eu não tenho medo do que eu estou fazendo na minha prática. Porque tu tem certeza e propriedade dentro do que tu faz. Exatamente. Daquilo que eu estou realizando, que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo e qual o objetivo que eu quero alcançar com aquilo. E tá tudo bem. Então, esse sentimento assim de medo de praticar e de fazer alguma coisa, não. Porém, o que acontece é que eu tinha um cuidado maior ao me posicionar, porque eu sabia que a nossa sociedade iria me questionar porque eu não era uma pessoa com deficiência. Entendi. E aí a comunidade das pessoas com deficiência podem questionar isso. Aonde que tá, né, o teu protagonismo de fazer isso? E até essa pessoa com deficiência não me falar isso, eu ficava mais fechada. E o que ela te falou? Ela me falou simplesmente assim. Que o meu papel é ser porta-voz e a porta-bandeira da inclusão e da acessibilidade na sociedade. E quando a gente, enquanto comunidade, fala que defende, que quer inclusão, a gente tem que entender o que significa inclusão. E o que significa inclusão? Era a pergunta que eu ia te fazer. A inclusão nada mais é do que a comunidade de pessoas que não têm deficiência aceitar as pessoas que têm deficiência e vice-versa. É uma via de mão dupla. Então, o que ela quis dizer com isso? Letícia, se eu, pessoa com deficiência, não aceitar você gritando, mostrando uma bandeira de inclusão e acessibilidade
em prol de uma luta que é minha também, eu não estou praticando a inclusão. E se você, enquanto ser humano que não tem deficiência, não aceitar o respeito, as minhas características, os meus limites, também não acontece inclusão. Então, porque quando se fala de inclusão, entende-se que só quem não tem deficiência tem que aceitar quem tem alguma dificuldade. E sabe que isso a gente vê muito na questão de cor de pele também. Porque as pessoas, às vezes, com a pele preta, né, não se incluem com pessoas de pele branca achando que vão ser rejeitadas. E a rejeição é delas próprias. E eu nunca tive problema com a questão de inclusão, mas eu sei de pessoas que têm muita dificuldade. Porque a nossa sociedade, ela é preconceituosa. A nossa sociedade não aprendeu a incluir. Me diz, Nayara, qual é a escola que tem disciplina que fala de acessibilidade e inclusão, que ensine as crianças como conduzir uma pessoa cega? Tu conhece a Dione, que dá aula de Libras na UX? Sim. Ela foi prof das minhas filhas na escolinha de educação infantil. E a Dione mostrou para as meninas um caminho muito bonito. Ela dava Libras para os pequenininhos na escolinha de educação infantil e era muito gostoso, porque as minhas filhas chegavam em casa com a mãozinha, mãe, o A, o B, o C, né? E elas iam e mostravam pra gente isso e era muito gostoso. A gente tem um carinho gigante, né? E agora ela com os 2 pitocos dela correndo pra cima e pra baixo, eu vejo mesmo assim ela nunca deixou de praticar isso. E é muito importante, porque você e a criança têm a beleza e a facilidade de aprendizado, mas eu falo que a criança deveria ser os professores da sociedade quando a gente quer falar de humanismo. Porque eles não têm preconceito. Eles interagem, eles brincam. Eu uso muito a minha filha como um exemplo, porque a primeira língua da minha filha foi Libras. Ela não é surda, mas eu brincava com ela de bebê com sinais. E ela fazia mamãe, fazia água, né? Tipo, na brincadeira com Libras. Isso ajudou muito ela na alfabetização, ajudou ela na interpretação hoje de textos, ajuda ela na memória, porque tu precisa praticar isso. É uma habilidade a mais que tu cria. Então, nós somos seres treináveis, né? O nosso cérebro é treinável. Então, tudo que a gente pratica gera novas habilidades. Exatamente. Então, tem coisas que a gente não percebe. Eu posso estar praticando, aprendendo, me tornando bilíngue, vamos supor aqui de Libras, né? Mas tem outras coisas, a codificação de braille, saber como oralizar numa linguagem simples, que hoje é lei, né? Promover eventos inclusivos, que a gente esquece, porque normalmente as pessoas falam, sim, tem Libras e o banheiro é adaptado. Tá, e o restante? E as outras coisas? Para as outras pessoas, como que elas vão se sentir pertencentes? Sabe que eu peguei andando ontem, eu raramente assisto TV aberta, mas ontem eu liguei a TV e estava passando um programa na Globo, acho que é uma novela, em que a protagonista é cega. E aí fala de todo o percurso dela de trajetória de sofrimento de vida, e no final ela fica com o amado dela, o sonho, ela realiza, e ele leva ela a passear, ela segue, e ele leva ela a passear gente, não é propaganda de graça, né, mas ele leva a passear na fábrica da Natura. E aí ele leva ela a ver os óleos essenciais, eu não sei quantos óleos que eles tiram da Amazônia para passar nos produtos, enfim, e aí ela vai e eles mostram ela tocando nas coisas, cheirando, vendo os vários tipos de objetos, o toque, assim, eu achei de uma sensibilidade muito grande, porque era ele, não cego,
né? Totalmente não normal, mas enfim, sem nenhuma deficiência. E ela segue ele mostrando todos os caminhos, os toques, onde podia, onde não ia. E eu achei muito bonito. Eu fiquei assistindo aquela cena, me chamou muito a atenção. E assim, é tão gostoso que, de alguma forma, certa ou errada, eu vejo a sociedade também fazendo alguma coisa em prol disso, não da forma como deveria. Então, mas dar os primeiros passos, promover a visibilidade, e tem coisas que dentro da própria comunidade de pessoas com deficiência, a gente até, às vezes, questiona, né? Que a aceitação, a não segregação, que a gente percebe que existe muito. Então, por exemplo, você muito... Eu não posso dizer que não acontece. Mas é raro você ver a pessoa cega junto com a pessoa surda, junto com a pessoa com deficiência física, junto com a pessoa com T21. Não, você vê segregados. Uhum. Então, até mesmo dentro da própria comunidade. Dentro da própria comunidade. Então, o que a gente tem é uma luta muito grande de união, tanto da própria comunidade das pessoas com deficiência, para linkar com a comunidade das pessoas que não têm deficiência. É uma luta constante. E eu acredito muito que nada é por acaso. Então, tu tem um legado a se deixar. E aí, eu consegui fazer isso em 2020. Nós estamos aí completando 3 anos de empresa. Eu ia te dizer CEO da Semeares. Muitas pessoas que estão comigo, elas não te conhecem. E aí eu quero que tu explique para nós o que é a Semeares, o que ela faz. Eu sei do sonho que ela nasceu, porque tu contou pra gente qual é a essência dela. Mas de onde surgiu essa empresa, onde ela atua e que mensagem que ela leva para o mundo? Então, a minha segunda graduação, eu fiz a minha defesa de TCC do recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Eu acabei, na época, anos atrás, fazendo práticas de estágio em empresas, e eu vi muito preconceito na época, que nós temos hoje a lei de cotas, que quando a empresa, né, completa aí seus 100 funcionários, ela tem um percentual de contratação de pessoas com deficiência. Então, é uma lei de visibilidade para pessoa com deficiência. E isso já tinha na época quando eu fiz essa minha segunda graduação. Então, eu acabei montando um projeto, como seria o melhor jeito de contratar pessoas com deficiência, botei isso em prática, fiz a defesa da TCC, ainda fiquei em primeiro lugar como destaque, e eu disse, eu quero dar continuidade a esse negócio. Só que eu não estava preparada. Eu não tinha aquela força que hoje eu tenho. Aí é que tá, né? A tua vida vai passando e tu vai agregando. Vai se construindo. Vai se construindo. E tu vai formando aquela força que hoje eu tenho de levantar essa bandeira. E aí eu peguei e engavetei o projeto. Não, preconceito pra mim não, injustiça não quero, e eu sou um efeito meio esponja. Se a energia tá negativa, eu tenho que cuidar. Antigamente eu absorvia de um jeito que era transformador na minha vida. E hoje não, hoje eu aprendi a blindar isso. Então, se eu chego em algum lugar, tem uma energia ali negativa, eu luto para transformar aquilo de forma positiva. E aprendizado. É sempre assim, né? São as duas coisas que me movem. E aí, acabei engavetando. E aí, foi passando aula, escola, e eu tive 8 anos de experiência aí na iniciativa privada, e sempre com sinais de pessoas com deficiência bem pertinho de mim. E aí, em 2020, então, eu tive a oportunidade de... Melhor, vamos voltar. 2019, eu acabei participando do SW, que é o Startup Week, um evento voltado para o mundo de inovação. É uma imersão.
E eu caí de paraquedas nesse evento. Era uma pessoa que acabou não conseguindo participar e uma amiga minha falou, vem participar para te aprender, muito legal. E eu disse, mas o que significa isso? Ela, não, vem participar. Me apaixonei por esse ecossistema de inovação. Enlouqueci, assim, tipo, saí do evento no domingo, porque é sexta, sábado e domingo. No domingo, eram 120 mulheres participando. Porque Só de era mulheres? Só mulheres, era na Vertical Woman. Teve homens que se inscreveram, mas assim, número mínimo. Mas o foco era mulher. E nós ganhamos a premiação. Ficamos em primeiro lugar e a nossa bandeira era a inclusão. E aí eu disse, não, já sei o que eu quero fazer. Eu quero montar uma startup e quero fazer de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Desenhei todo o protótipo, tive a sorte, e aí eu falo que a minha história dentro desse ecossistema de inovação, ela é bem diferente, fora da curva dos startupeiros, os empreendedores, porque eu acabei apresentando o meu projeto para uma pessoa, que hoje ele é meu sócio, né? Que estava fazendo um projeto com várias startups dentro da empresa dele. E aí, quando eu apresentei isso, foi até no casamento da minha irmã. E aí, eu contei para ele do meu projeto e ele falou, quero entender mais, quero ver números, quero ver como pode a crescer a empresa. E aí, eu apresentei em 2020, então, bem no meio da pandemia, nasceu a Semeares, que hoje a gente se denomina o Tinder da empregabilidade das pessoas com deficiência. É uma plataforma onde a empresa faz o seu cadastro, colocando lá tudo que ela está buscando, né, de talentos, porque a gente fala que as empresas precisam de talentos, mas os talentos precisam também de oportunidade. E dentro desse processo existe um recrutamento às cegas. A empresa não sabe qual é a característica da pessoa, qual é a deficiência. E a pessoa com deficiência, em contrapartida, ela faz o seu cadastro e a gente tem uma avaliação ali biopsicossocial, entendendo todo o contexto daquela pessoa, e a gente consegue fazer um match, né, entre os dois crushes aí, mostrando que realmente tu consegue colocar a pessoa com deficiência no lugar certo, com as pessoas certas, do jeito certo e com o acompanhamento certo também, porque a Semeares, ela não só faz essa conexão, mas a gente também faz um acompanhamento da pessoa com deficiência, dando segurança para a empresa que está contratando, porque a gente quer mostrar o melhor resultado. E aí, claro, né, depois do terceiro like ali na nossa plataforma, a empresa daí percebe, ou entende e sabe qual é a característica, mas aí já teve toda uma trajetória de amor ali. E daí, quando dá o match, é lindo de morrer quando acontece. E até hoje a gente está sendo, assim, bem assertivo quando a gente tem as empresas que elas entendem que a nossa metodologia é uma metodologia própria, que a gente tem noção do que a gente está entregando, a gente tem o contexto da família também de entender o que a Semeares tem como um grande propósito, né? Que é fazer essa conexão, um acompanhamento, plano de carreira para esses profissionais, porque normalmente, gente, é triste, mas os RHs, queridos, eu amo o setor de RH, porque eles têm o maior patrimônio de uma empresa na mão do RH. Mas tem aquela questão da lei. Eu sou formada em RH, sabia? Sério? Que nunca atuei como RH, porque eu não gosto de folha de pagamento. Eu não sou dos números. Do DP. Não. E aí eu entendi depois de formada que para eu passar para o RH de comunicação interna, o endomarketing, a parte de comunicação, patrão, empregado, enfim, eu precisaria passar pelo DP. E aí eu acabei usando essa expertise de inclusão, de comunicação para outras áreas, né? Mas eu só não atuei como RH por causa do DP. Os números não me encantam. Eu também não gosto muito, não sou das exatas.
Mas Gente, eu ouvi a Letícia contando uma história que me emocionou muito num evento que a gente participou juntas, que foi a história de uma inclusão de uma pessoa cega. Ai, sim. E eu preciso que ela conte essa história para vocês, porque foi algo que disse uau. É algo que só uma startup, assim, talvez tenha... Eu digo, não é só a capacidade de fazer, mas é de conseguir ter esse olhar e fazer essa comunicação que até então... Assim, não, isso não existe, não tem como. Mas a Letícia conseguiu. Então... É um dos nossos casos, né? Que a gente fala, assim, que foi muito forte, muito marcante para nós. Nós estávamos acompanhando uma empresa e aí essa empresa nos mostrou todas as vagas que eles tinham em aberto e a gente defende muito que as vagas é para todos, não existe vagas para PCD, porque tem que ser uma oportunidade genuína, né? E aí, enfim, foi aberto e a gente percebeu lá que eles tinham uma vaga dentro da área de TI. Foi respondida todas as perguntas e quando nós lançamos dentro da plataforma, se conectou com uma pessoa cega, só que a empresa não sabia. Então, a gente prepara tudo antes o candidato, a gente faz o acompanhamento, prepara o candidato também antes, dizendo, olha, tu não te assusta, não te... Sabe? Se tu perceber que foi o caso dele, né? Se um silêncio pairar, né? Na hora da revelação. E, de fato, aconteceu, né? Então, na hora da entrevista, né? Que foi via web, que é assim que acontece dentro da Semeares. E aí, ok, o candidato apareceu, veio o gerente, teve os colegas também de TI para conhecer, né? Ele estava com todas as especializações, as formações que precisava. Tudo o candidato tinha. E aí, quando abriu a tela, a empresa olhou, eles ficaram num silêncio. Silêncio. Porque eles não sabiam nem como conduzir, assim. E o candidato, numa ação, falou para eles, eu não sei o que está acontecendo, que vocês estão tudo no silêncio, e até as pessoas cegas, elas brincam muito entre elas, né? Uma característica de habilidade de comunicação deles, assim, que eu fico admirada. E nessa brincadeira, na verdade, nessa brincadeira dele inicial, ele falou para as pessoas, olha, eu queria só que vocês me dessem a oportunidade, ou melhor, eu estou pedindo aqui para que vocês abrissem os olhos de vocês e percebessem que eu tenho a competência e as habilidades para entregar o melhor resultado para vocês dentro da empresa. E aquilo ali, assim, ó, não precisou nem dar continuidade à entrevista, porque aquilo tocou demais o grupo. E ele foi contratado. E depois da contratação dele, a gente teve ainda a oportunidade de colocar mais 3 pessoas com deficiência visual para dentro da organização. E é uma das deficiências que mais tem dificuldade de se colocar, porque tu sabe que tu tem que fazer todo um acompanhamento, tem pessoas cegas que aprenderam o braille, então é importante fazer alguns materiais em braille. A Semeares entrega isso. Também. Entendi. A gente não simplesmente pega e larga o candidato lá e deu, pronto, acabou. E vocês já pegaram algum candidato, por exemplo, cego, que não dominava braille? Sim. Ou algum candidato surdo que não sabia se comunicar em línguas? Sim, sim. Vocês treinam essas pessoas ou não? Vocês indicam para algum local? O que acontece, que já aconteceu e que a gente fala muito, por exemplo, a gente usa muito a tecnologia a favor da comunidade. Então, por exemplo, a pessoa que é cega, ela se conecta direto com o celular, então facilita a vida dela. Então, não tem o porquê ela usar, por exemplo, o braille. Só que eu, Letícia, defendo o quê? Tu tá me enxergando. O que eu estou fazendo? Eu tô só oralizando? Não. Não, eu tô sinalizando.
À medida que eu uso os sinais aqui, o que faz o teu cérebro enquanto ouvinte? O que tu lembra quando tu vê Libras? De pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. E principalmente os surdos. Sim. Quando é que a gente, enquanto vidente, lembramos que na nossa sociedade tem pessoas cegas? Quando tu olha para um celular? Não. Não. Quando que tu lembra disso? Quando tu vê um piso tátil, quando tu vê um mapa tátil, quando tu entra num elevador e tu vê os números, os botõezinhos com a codificação em braille. Então, o que a gente fala e que eu defendo para a comunidade das pessoas cegas? Por que você não defende, por que você não aprende o que te identifica na sociedade? Porque nós precisamos disso. Para ser visível que você faz parte da nossa sociedade. Então, a gente tem que levantar a defesa dessa codificação que ela é mundial. A gente precisa ver piso tátil, a gente precisa ver mapa tátil para ensinar e capacitar a nossa sociedade. E aí tem muitas pessoas cegas que depois que conversam comigo começam a aprender o braille, que já aconteceu. E foi muito legal, porque eles disseram, para mim não fazia sentido. Mas agora eu entendi por que é importante a gente, pelo menos, entender, né, a codificação. Então, é nessa vertente que a gente fala muito, defende muito como bandeira. Eu preciso botar os ícones certos. Por exemplo, aqui na live, na verdade, no podcast, é importante a gente sinalizar que tem Libras. É importante a gente botar os ícones de que eu estou usando uma linguagem simples na minha oralização. Por quê? Porque tem pessoas que vão precisar disso para se conectar com a gente. E eles nem imaginam. Mas se tu usar o ícone certo, se tu usar a palavra certa, dentro das redes sociais, dentro do YouTube, você promove muito mais visibilidade para uma coisa que a gente está aqui tentando mostrar que é realmente para todas as pessoas. É isso que é a nossa conexão, né? A Semeares é empregabilidade, a Semeares é educação, porque a gente tem a Semeares Academy, que é ensinar as pessoas com deficiência, mas também capacitar as pessoas que não têm deficiência para aceitar isso. A Semeares é eventos inclusivos, a gente acompanha lugares, eventos, palestras, enfim, tudo que a gente conseguir incluir a inclusão, a Semeares está preparada para isso. E a Semeares tem mais o eixo da acessibilidade dentro do turismo, que é a acessibilidade turística, que é capacitar estabelecimentos para receber um cliente com deficiência. E que quer viajar. É isso. Então, a Semeares, eu falo, não é brincadeira, é sério, mas a acessibilidade é para todos e a Semeares tem tudo de acessibilidade para oferecer para a sociedade. Uau. Deixa a gente meio sem palavras, mas eu tenho uma curiosidade. 3 anos de Semeares? 3 anos. Com certeza, tu tem esse número, tá? Mas quantas pessoas vocês já conseguiram colocar no mercado, né, pela Semeares nesses 3 anos? Dá 147, 148 pessoas que a gente conseguiu dar o match dessa paixão. E o legal é que a gente tem aí no nosso histórico que as pessoas continuaram dentro das empresas sem aquela questão de turnover. Mas é claro, tá? Se a Semeares deu continuidade a esse acompanhamento, a pessoa se sente pertencente à organização. E eu entendo que, tendo qualquer dificuldade, deficiência ou não, o que o ser humano mais procura hoje é pertencer a algo. O pertencimento é muito forte. E tendo deficiência ou não, é bem óbvio que tu te sente diferente, né? Mas as pessoas com deficiência, quando tu tá, por exemplo, pessoas sem deficiência, que não tem deficiência, que tá nas empresas, elas são demitidas por comportamento. Isso é estatística.
A pessoa sem deficiência, ela não é demitida por comportamento. Vamos lá, vamos trazer números. Também. 92% das pessoas com deficiência não são demitidas por comportamento. Entendi. Elas são demitidas por entrega de resultado. Uhum. Por que elas não têm entrega de resultado? Porque a empresa não entrega as ferramentas necessárias de acessibilidade e inclusão para que ela consiga entender o que ela realmente precisa fazer e entregar. Que é aquela história. Se é surdo, precisa de libras, ou precisa de uma oralização diferenciada, precisa de um texto adaptado. Se é um cego, precisa talvez de um braille, precisa de uma mobilidade diferenciada no local. E eu acho que a maioria das adaptação. empresas não estão prontas para receber pessoas com dificuldades, né? Com deficiências, enfim. Eu não gosto dessa palavra deficiência. Mas pode falar, tá tudo bem. Porque para mim parece que é algo ruim. Não é ruim, é que a nossa sociedade aprendeu isso. Tá. Tá tudo bem. Isso é uma coisa da Nayara, se fala deficiência parece que é algo ruim. Não, o que a gente entende? Pessoas. Todos nós somos pessoas. Então, por isso que quando a gente fala em PCD, e ainda falando que o P é letra maiúscula, o C é minúsculo e o D é maiúsculo, é assim que se escreve o correto, a pessoa vem antes. Então, antes de qualquer característica, a pessoa vem antes. O com, que é letra minúscula, ela só está dizendo que existe uma barreira. Entendi. Que existe um limitador ali. E que vai depender de nós, enquanto sociedade, de minimizar essa barreira para maximizar a inclusão daquela pessoa. Quando diz o com, quer dizer, atenção. Atenção, porque vem algo depois. Então, a gente usa a palavra deficiente. E a pessoa que tem deficiência, ela sabe que ela tem uma diferença. Sim. E aí, pra mim, soa a melhor diferença. Ela tem uma diferença. Mas assim, eu sou diferente de você também. Sim. Então, eu não posso falar Todos que somos. nós duas temos uma diferença. Então, eu tenho que fazer uma característica. Entendi. E vou te falar, nada sobre nós sem nós. E existe uma lei. Essa lei fala pessoa com deficiência. Então, quem somos nós que não temos deficiência para não usar a palavra característica que eles escolheram? Então, eu falo bem claro, não tenha receio de falar deficiente. Ou pessoa, que eu falo, a minha defesa é a pessoa com deficiência. E aí usa sempre a palavra pessoa antes da característica. Então, Entendi. Pessoa cega, pessoa surda, pessoa autista. Não é o cego, o surdo, o autista. Não. É a pessoa. A pessoa. E aí, Quem sou eu antes de uma deficiência? Exatamente. Então, não colocar a característica antes como protagonismo, mas a pessoa como protagonista. E aí eu quero te fazer uma pergunta pra gente já ir encerrando o nosso papo, que tá muito gostoso, daria pra ficar a tarde toda aqui. Mas você, como mulher, agora vamos falar da diferença entre homens e mulheres, porque isso é muito grande na nossa sociedade. Ainda. Não é só sobre pessoa com deficiência. Tu sentiu alguma diferença na hora de buscar os teus objetivos, na hora de lutar por eles, ou algum preconceito por ser mulher? Eu falo para mulheres, por isso essa pergunta. Não. Como é que eu vou explicar? Dentro do ecossistema de inovação, tem muito forte ainda a presença masculina como força, né? Assim como dentro do empreendedorismo, das empresas. O meu sócio É homem. é homem. O meu primeiro investidor é homem. Eu tenho mentores homens. E só que eu acredito muito
é no como eu me posiciono. Então, tem pessoas que falam, e já me perguntaram, já participei de banca, de batalha, de startup, mas assim, ó, vocês não têm noção as coisas que eu já participei. Ganhei de 5 batalhas, eu ganhei 4 batalhas. E o júri, tem júris que era masculino, e de pessoas organizar e vier me perguntar, assim, tu te sentiu mal, tu sabe? Não, eu acredito muito num posicionamento. É como É o equilíbrio. tu te enxerga, é como tu te coloca, Nossa, tô usando muito o tu, né? Mas é como... que é nosso, o tu é daqui. Nosso. Mas como você se posiciona, né? Como que tu tá te entregando para esse mundo? Então, quando eu estou conversando com uma negociação, é homem ou é mulher, mas enfim, sendo homem, o meu posicionamento é de negócios. Eu estou ali, mas tem muitas pessoas. Por exemplo, há um tempo atrás, Nayara, eu vou contar aqui agora, nossa senhora, eu nunca contei isso pra ninguém. Déjà vu. Um déjà vu. O meu cabelo, ele era longo. Bem comprido. E quando eu comecei nesse ecossistema de inovação, eu escutei de pessoas aonde falaram: se você quiser ter o respeito masculino, corte os cabelos. E ok. Mas eu nunca... não é verdade. E eu passei por 2 situações críticas numa semana. E, assim, a visibilidade total, assim, de aproveitamento, sabe? Eu não sei nem se seria bem essa palavra certa, mas uma espécie de se aproveitar porque tu é mulher. Sim. Marquei com meu querido cabeleireiro e falei, pode cortar. E ele cortou bem curtinho. Tanto que ele levou um susto, né? Anos, sempre Cabelo cortando. sempre longo. E aí eu falei, não, pode cortar. Mudou a postura das pessoas nas conversas? Mudou. Talvez o sentimento que eu tive te ouvindo falar quando eu corto o cabelo, eu assumo uma outra postura, eu me posiciono diferente. Na verdade, o que eu tô te falando mudou. Mas mudou não o que veio de fora. É como saiu de dentro. É o que veio de dentro. É como eu me posicionei. E a mudança de cabelo, pra mim, hoje, se as pessoas me falam, tu quer cabelo comprido de novo? Não. Facilitou a minha vida. Sim, pela questão do cuidado, sim, né? O cabelão pro cabelo... Eu nunca mais deixei que o meu cabelo cresceu também. Tinha na cintura e nunca mais voltou. Então, assim, eu adorei. Eu me adaptei de um jeito que foi perfeito, assim, muito rápido, pro cuidado, aquela coisa toda. Mas... quando a gente fala que a nossa conexão está muito ligada com algumas mudanças físicas, o corte do cabelo talvez tenha... a minha visão sobre a minha pessoa tenha mudado também. Então, eu não posso dizer que é o corte, né? Que as pessoas me olhando foi o corte de cabelo. Não é nada disso. Mas talvez o meu jeito de olhar para mim mesmo, quando eu cortei o cabelo, o meu posicionamento ficou diferente. Entendeu? Então, assim, eu nunca contei isso, gente. Primeira vez que eu tô... E talvez isso te deixou... e a gente vai, né? Energia feminina, masculina, que eu falo bastante sobre esse equilíbrio. Uma pergunta, já que tu tocou nesse assunto e talvez tu nunca tinha falado sobre, ou talvez racionalizado sobre, tu acha que te deixou mais... com uma energia mais masculina, mais forte, ou mais... internamente mais forte para se posicionar? Não diria que uma energia masculina. Até porque eu me posicionava já, eu procurava as coisas, enfim. E
eu não tinha medo, tanto é que... Porque no mundo dos negócios, eu digo assim, a energia feminina e masculina, elas precisam ter em equilíbrio, mas a gente sabe que no mundo dos negócios o que predomina é a nossa energia masculina. É a força, a objetividade, o foco, né? Que a feminina vem na Letícia acolhedora, na Letícia das Libras, na Letícia que pensa na inclusão, que é criativa, né? Então, tudo isso é a energia criativa e feminina da Letícia. A masculina é a que faz negócios. Então, pode, se for por essa tua ótica de pensamento, sim. Eu acredito que daí tenha nascido e despertado aí uma força diferenciada. Mas eu acredito que estava interno. Que só o cortezinho é que talvez tenha... dado aquele empurrãozinho que faltava. O incentivo. Incentivo que faltava. Ai, Leite, é muito gostoso saber dessa tua trajetória. É muito bom saber que existem pessoas como você, que ainda brigam, né? Eu digo brigam por direitos iguais, por inclusão, por respeito. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para todas as pessoas com deficiência que estão nos ouvindo, para todas as mulheres que me acompanham e para todas as pessoas que vão passar a conhecer mais o Eu Mulher, né, pela ótica da Letícia. E essa mensagem, sim, é a mensagem que tu gostaria de deixar para essas pessoas a partir de hoje, sabe? Eu sei que não é uma mudança que vai ocorrer de hoje para amanhã, mas como que a gente pode se portar, de que forma que a gente pode contribuir para que todos, de alguma forma, sejam inclusos? Para as pessoas que têm deficiência, que elas se permitam que as pessoas se aproximem, que elas saiam nas ruas, que elas promovam a visibilidade de serem vistas. E essa aceitação empodera a nossa sociedade de uma maneira que a gente percebe que é uma sociedade que não aprendeu isso. Então, a gente precisa ter contato e não ficar dentro de casa, né? A gente tem que sair e falar sobre. É um assunto que não é a acessibilidade é um caminho que não tem mais volta. Hoje é muito forte a gente falar sobre acessibilidade e inclusão quando a gente fala de cidades inteligentes, turismo inteligente. Ele é o terceiro pilar de uma ação quando a gente quer trabalhar dentro do ecossistema de inovação. É necessário. E a gente só vai conseguir isso se a gente se conectar com essa comunidade. E a gente só se conecta com eles se eles permitirem esse acesso. Então, a gente precisa das pessoas com deficiência perto da nossa sociedade e se conectando, né? Conversando. E claro, e é lindo de ver quando acontece, sabe? Só que tem que ter uma via de mão dupla, né? Para as pessoas que não têm deficiência... abre o mindset, né? Perceba que se você tem uma pessoa com deficiência na família, permita que as pessoas saibam, mostre o seu filho. Eu falo isso para os pais. Incentive e empodere ele para estar na sociedade, para que as pessoas aceitem ele. Se as pessoas não tiverem contato, não visualizarem, elas não vão aprender como lidar com ele. Fala da deficiência como algo natural. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas com deficiência que, por uma questão da família, acabam não se permitindo estar na sociedade. Então, lidar com a naturalidade da deficiência faz com que a sociedade fique mais capacitada para esse aceitamento. Quando um pai e uma mãe ficam sabendo da deficiência, existe ali um processo de aceitação daquele filho que teria que ser perfeito, né? Pelo menos é o que a sociedade fala, né? Que teria que ser o perfeito.
E quem disse que o perfeito não é aquele? Eu sempre falo para minha filha, tu é a mais perfeita para mim. Sim. Né? Então, agora, a nossa sociedade está preparada para isso? Não, não tá. Então, a gente tem que acolher. E a forma de acolher é ter contatos. Então, que as pessoas sem deficiência, elas se permitam esse mindset. Contrate pessoas com deficiência, promova nos seus eventos, nas suas ações, no seu lado profissional, traga práticas de inclusão, porque isso vai ajudar a nossa sociedade. E é claro que aí eu também tenho que aproveitar que é a oportunidade de dizer, né? Se você não sabe nem por onde começar, vai procurar ali que a Semeares ajuda. Eu ia dizer assim, para as pessoas com deficiência, de certa forma, encontrarem um trabalho, encontrarem um caminho, e para as pessoas sem deficiência que precisam e querem incluir essas pessoas, como que elas encontram as Semeares? Então, nós temos aí nossas redes sociais. A gente vai deixar o site para vocês daqui. Isso, então, Semeares, e aqui eu vou soletrar letrinhas, porque não é exatamente como a gente fala. oraliza. Então, é SEMEARHIS. Tem um que H. significa semeia relacionamento humano de impacto social. Esse é o Lindo. significado das Semeares. E a gente está aí semeando, e a mensagem que eu mais quero dizer é que todos nós somos semeadores. A gente colhe o que a gente planta, e é por isso que a gente usa o nome das Semeares assim como semente que a gente joga. E aí lembra que o bem que se semeia, ele floresce todo dia e beneficia primeiramente quem joga a semente. E fica aqui o nosso convite para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhar nas redes sociais. Fica aqui a nossa gratidão pelo mulher, pelo convite, Nayara, de estar aqui junto, porque isso é uma semeadura. E a gente colhe lá na frente. Então, fica aqui nossa gratidão da oportunidade. E muito obrigada a todos que estão nos vendo, assistindo. Eu me emociono, porque é um trabalho divino. Eu sou aqui só um instrumento dele para fazer essas conexões com o mundo e deixar um grande legado. Eu deixo 2 legados grandes. A minha filha, que tem um olhar muito fora da curva, sem preconceito, e uma pessoa que aceita todas as pessoas do jeito que elas são. E a Semeares, que é o meu segundo filho, que eu entrego para a sociedade e que é a conexão que a gente quer pulverizar aí no mundo. Muito, muito, muito obrigada. Talvez eu possa te resumir a gratidão por tu estar aqui, se tu conseguir ler o que está escrito aqui. Florescer onde Deus te plantar. É isso aí. Floresça onde Deus te plantar. É isso aí, floresça. Floresça onde Deus te plantar. São todas as sementinhas que a gente coloca no caminho. É isso aí. E que a gente deixa. O Eu Mulher, ele vem para trazer um pouquinho dessa semente, né? A semente de inspirar, a semente de conectar, a semente de deixar algo para que todas possam se conectar. Então, eu honro muito a tua vida por tu estar aqui comigo hoje. Gratidão por trazer esse momento novo do podcast, esse momento novo de visão de mundo, e que todas as pessoas que nos ouvirem, né, possam levar essa sementinha adiante. Compartilhem muito esse podcast, levem a todas as pessoas, todas, que merecem ouvir esse conteúdo, que merecem conhecer as Semeares, e que a gente possa fazer a nossa parte. Porque a gente não faz nada sozinho. Tu pode ter o que eu sempre falo. Eu, sozinha, não vou conseguir fazer nada. Eu tenho que formar uma grande rede. E aí de pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência. Eu só tenho uma segurança. Que eu falo que se fechar uma porta,
como é meu propósito de vida, Deus vai abrir 50 janelas. Então, essa é a certeza que eu tenho daquilo que eu estou deixando para a sociedade. E já teve perguntas: se você morrer amanhã, você estaria feliz? Sim. Porque a Semeares já startou. Ela já está aí com a sua semeadura. Eu só preciso de muitas conexões. Eu preciso das pessoas com deficiência. Somos duas. É. Somos desejos que eu acho que quando tu tem projetos que são gerados por sonhos e gerados por algo divino, a gente só quer conexões. Só conexões. É isso aí. A gente só quer pessoas que comprem a nossa ideia, que amem a nossa ideia como a gente ama. Talvez nunca vão chegar a esse amor porque ele é genuíno nosso, né? Mas que amem esse projeto, né? Assim como a gente ama, para poder dar continuidade e levar ele para frente. Exatamente. Eu falo que nós queremos ser referência no Brasil. Quiçá inspiração para o mundo. Já é. O mundo só não te conhece. O mundo só não te conhece. Por um tempinho. Muito obrigada por tudo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo, por ter aceito esse convite. Para quem não sabe, esse podcast quase não saiu, que alguém não ouviu as mensagens que a Nayara mandou, assim, sabe? Mas ele foi perfeito como tinha que ser. É isso aí. E eu quero encerrar, então. Eu citei no início os meus patrocinadores, mas agora eu vou falar um pouquinho do que cada um faz. E os patrocinadores que estão apoiando esse projeto hoje, para que ele possa acontecer, são Óptica Veneza, a óptica da minha família, a óptica que olha para todos com muito amor, com muito carinho, e ela se doa, né, para que as pessoas enxerguem de uma forma melhor e o mundo de outra cor. A Inova Viagens, que é a agência de viagens da minha família, ela já levou a gente para viagens maravilhosas, nos acompanham, nos dão todo o assessoramento. Então, não é só para aquela pessoa que quer fazer uma viagem... eu vou conhecer. Não é só o conhecer, é todo o contexto, é todo o conforto que te cerca, é o teu seguro de viagem, é o teu seguro saúde, é o grupo de WhatsApp que vai te levar para onde tu precisa, que olha para ti e diz assim: a tua viagem tem que ser perfeita. Então a Enova, ela traz essa segurança para minha família, e eu tenho certeza que para todos os clientes que procurem ela. A Kinésio, que é o instituto que cuida da minha coluna, né? A pessoa que tem alguns parafusos na coluna. Então, ela cuida da minha coluna, da minha saúde, das minhas filhas. É onde eu faço pilates com as minhas filhas. E também é um tempo de mãe, de filha. E os profissionais são extremamente confiáveis e competentes. A Taitrave, que é quem cuida dos meus cílios, cabelo, make, quem me apoia para estar aqui linda com você sempre em todos os episódios. A FJP Demolição e Antiguidades, que é uma empresa que faz demolição de casas antigas, né, e faz reaproveitamento desse material, além de trabalhar com antiquário, que é a empresa, inclusive, do meu esposo. A Gepeto Móveis Planejados, que trabalha com os móveis para que o teu sonho se torne realidade dentro do teu cantinho, da tua casa. O Maurício Hair Therapy, né? Esse hair é meio difícil para mim falar, pessoa que não sabe falar inglês, mas tá tudo certo. Ele trabalha com terapia capilar, corte, mechas, e ele tem um olhar muito, muito, muito lindo sobre quem tu é. E ele te olha como um todo, não é só sobre o teu corte de cabelo, mas quem tu é como pessoa. A doutora Lu Rossi, que é uma das responsáveis pelas minhas radiofrequências e que está me ajudando a tratar da minha paralisia facial, que eu venho falando há alguns podcasts dela, mas é porque realmente ela tem feito diferença para mim, e ela trabalha com toda a parte de harmonização facial. Então, ela está sempre trazendo inovação, sempre cuidando das suas pacientes como um todo, né? Não é só sobre beleza física, é sobre quem tu é. E aí, 5, que é também uma apoiadora maravilhosa, que ajuda esse projeto a crescer, a se desenvolver, e eles sabem que é graças a ele que ele está continuando, é quem me dá o suporte
emocional, né? E muitas vezes quem me ajuda a dizer assim, não, ele vai continuar. Então a I5 também é uma grande responsável por isso. Obrigado, gente. E a gente se vê, então, no próximo podcast.